Então vamos lá. Então sejam todos muito bem-vindos a essa noite especial em que a gente vai falar a respeito de o que tem de mudanças em relação ao tratamento da obesidade, em relação à cirurgia bariátrica, né? Que é tão importante a gente estar numa constante atualização. Isso é fundamental para que a gente possa prover um tratamento de qualidade e a gente entendendo quais são as mudanças que estão acontecendo aqui na nossa área, né? Então, como vocês já sabem, essa semana nós temos uma série de aulas especiais em comemoração ao meu aniversário, que vai ser na segunda-feira que vem, dia 28, e no dia 28 a gente vai abrir condições especiais que a gente vai explicando ao longo dessa semana e que eu vou dar todos os detalhes para vocês, especialmente no domingo, né? Então vale muito a pena vocês estarem aqui, não só por causa da atualização, porque todas as aulas a gente vai trazer novidades mesmo, né? Para quem já é meu aluno e tudo, vai ver que algumas coisas, Thali, mas isso aí não é tão novidade. Pois é, para a área, para a ciência, é uma baita de uma novidade. Mas algumas coisas eu já trago para vocês aqui em primeira mão já há algum tempo. Então, talvez você fique com a sensação, mas isso aqui não é tão novidade para mim. Sim, porque eu estou sempre me atualizando e trazendo todas as novidades para vocês, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Bom, então hoje é nossa primeira aula e hoje a gente vai falar sobre a psicologia da obesidade e a psicologia bariátrica, que é o nicho mais promissor que existe na área da psicologia e que ainda é muito pouco explorado por parte dos psicólogos ou dos nutricionistas. Talvez nós tenhamos algum nutricionista aqui com a gente hoje, mas é importante entender que, né, quando a gente está numa faculdade, quando a gente se forma, quando está pensando em fazer uma transição de carreira, a gente pensa, puxa, o que que eu posso fazer que eu vá viver da psicologia, que eu possa ter um bom faturamento com o meu negócio, né, com o meu consultório, que área que eu posso seguir? Então, hoje eu vou mostrar para vocês por que essa área é a melhor área para vocês estarem. Vou mostrar alguns comparativos também, né? Para quem não me conhece, meu nome é Thalita, eu sou psicóloga e há 4 anos eu estudo transtornos alimentares, obesidade. Comecei desde o segundo ano de faculdade e depois eu fui trabalhando na área, né? Quando eu dava aula em faculdade, eu montei um ambulatório de transtornos alimentares e obesidade, coordenei esse ambulatório e lá a gente recebia muitos pacientes bariátricos. Era o nosso principal foco, era fazer avaliação e acompanhamento de pacientes bariátricos. Na faculdade também sempre trabalhei com isso, trabalhei no ambulatório de transtornos alimentares e obesidade que a gente tinha na faculdade. Atendi exclusivamente esses casos durante o quinto ano de faculdade e tudo, e sempre gostei muito dessa área e sempre fiquei muito intrigada em relação a dietas, né? Então, poxa, por que que as pessoas buscam fazer tanta dieta? As pessoas voltam a ganhar peso, o que que acontece, como que é e tudo? Por que que a pessoa que faz a cirurgia bariátrica depois tem uma recidiva do peso? O que que acontece que a pessoa não consegue manter essa mudança de comportamento alimentar, estilo de vida e tal? E naquela época, né, 20 anos atrás, a gente trabalhava com o que existia de ponta na época, e hoje a gente sabe que o foco no peso ele não é algo que é tão positivo assim para o tratamento, mas naquela época era assim que a gente tratava, tá? Bom, vamos ver aqui o nosso cronograma de aulas. Bom, então hoje a nossa aula é sobre psicologia da obesidade bariátrica. Então, por que que esse é o nicho mais promissor para a gente trabalhar? Amanhã, 8 horas da noite, a gente vai ter aula sobre por que a compulsão alimentar virou a principal demanda na clínica e como atuar com segurança, né? Então, comportamento alimentar tem sido muito debatido e muito falado sobre a psicologia do comportamento alimentar, mas ainda assim nós temos poucos profissionais que sabem realmente como atuar na área, né? E por isso que é tão importante vocês pensarem, né, em vir para esse nicho enquanto ele é um oceano azul. Enquanto vocês chegam antes, vocês bebem água limpa e vocês têm muitos benefícios em começar na área antes de outras pessoas, tá? Na quarta, a gente vai falar sobre mindful eating, o comer com atenção plena. Por que que esse é o caminho para ter uma vida sem dietas? E vocês vão ver como a gente vai quebrar mitos, né? As pessoas falam que, mindful eating, intuitive eating, você pode comer o que quiser. E calma aí, não é bem assim, não vira, né, um forfé e uma orgia alimentar, não é isso. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre o novo mercado na psicologia, né? Então, novas perspectivas de serviços. Opa, desculpa, pulei um aqui. Quinta-feira a gente vai falar sobre o atendimento, desde o atendimento individual a uma agenda lucrativa. O que que você precisa saber sobre grupos de comportamento alimentar e por que que você deveria pensar em ter esse serviço no seu portfólio profissional.
E aí no domingo a gente vai falar sobre o novo mercado da psicologia, as novas perspectivas de serviços que vocês têm em mãos para que vocês possam atuar de uma maneira a ajudar mais pessoas e ao mesmo tempo vocês também poderem ter um faturamento maior com o consultório de vocês, né? Porque afinal de contas todo mundo faz uma faculdade, trabalha, etc, porque quer viver daquilo, né? Porque precisa viver daquilo. Então a gente vai falar sobre isso. Então, uma parte mais de negócios, de empreendedorismo. E aí, na segunda-feira, a gente vai abrir essa oportunidade que eu vou explicando de pouquinho em pouquinho para vocês ao longo da semana. E aí, no domingo, eu explico todos os detalhes da oferta que vocês vão ter, tanto para alunos quanto para quem não é aluna. Tá? Para quem já foi aluno, né? Que nem o Thales comentou, já foi da capacitação e tal. Você entra na categoria de aluno. Então, vocês que são alunos vão ter uma oferta especial porque já estão com a gente há anos. Por isso que eu mandei o recado, né? Fica no grupo tal, porque lá que você vai ter uma oferta diferenciada. Para quem ainda não é minha aluna, meu aluno, vai ter uma baita de uma oferta também. Nossa, muito, muito, muito boa. Sério, gente, não dá para perder. Se preparem para essa oportunidade e aos poucos a gente vai explicando como vai ser. Tá joia? Então vamos lá. Bom, o que que a gente precisa falar a respeito de obesidade? Só confirmem para mim, eu tô mexendo aqui, tá abrindo e fechando para vocês? Eu fechei um negocinho ali, abri outro e tal, só para ver se no que eu estou mexendo tá certo. Então tá bom. Que esses dias estava dando uma aula, depois 5 minutos de aula, que eu fui me atentar ao chat bombando e eu fui ver que não estava na apresentação correta. Então, a gente tem que ter uma visão geral do que está acontecendo hoje, tá? Essa aula que a gente está tendo aqui hoje, ela não é só sobre obesidade, é sobre o que a psicologia ainda não está enxergando e o que que pode ser e o que que pode ser exatamente o que está faltando na sua prática clínica, né? Para quem ainda não atua na área ou para quem já até é minha aluna, mas ainda se sente insegura, né? Tá com medo de ir para o campo de batalha mesmo, vocês vão entender por que que é importante vocês se empoderarem, vocês irem realmente para o campo de batalha e ajudar essas pessoas, ajudar no tratamento dessa doença que é um problema de saúde pública não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Então, vocês vão entender isso, vocês vão entender a respeito da revolução que está acontecendo no tratamento da obesidade. Gente, finalmente, né? Desde 2001 que eu estudo a área, faço milhões de cursos, etc. É a primeira vez que eu vejo realmente a área da obesidade tendo uma expansão, que é uma expansão muito grande, muito importante. E a gente precisa estar na vanguarda disso. A gente precisa trazer o que existe de melhores evidências e de novidades para os nossos pacientes. E nós estamos caminhando para tratamentos cada vez mais humanizados, cada vez mais individualizados, né? Então, o que eu trago para vocês sempre, gente, o trabalho tem que ser personalizado. Existe uma base? Sim, existe uma base, porque afinal de contas somos seres humanos, existem ali um padrão de funcionamento da doença e tudo, mas o tratamento, quanto mais personalizado, melhor, né? Então, essa revolução, ela vai combater uma visão desatualizada que ainda existe na maioria dos profissionais da saúde, né? Vocês, quando vão fazer prospecção de parcerias e tal, acabam dando de frente com isso, que é aquela visão desatualizada de que as pessoas precisam emagrecer para serem saudáveis, que o tratamento da obesidade, ele se baseia na redução de peso, que a gente promovendo redução de peso, a gente está tratando a obesidade e nós não estamos. Então a gente vai combater isso, combater falsas promessas de tratamentos que se dizem ser bala de prata para o tratamento da obesidade. Ah, faz isso que você vai melhorar. Se fizer bariátrica, você vai melhorar. Se você tiver um tratamento do comportamento alimentar, é o tratamento comportamental que trata a obesidade, que vai acabar com a obesidade no mundo. Gente, tudo isso não é verdade, né? E cada vez mais nós vemos que a obesidade é uma doença, inclusive ela ser reconhecida como uma doença, ter sinais, sintomas,
delineados, né, caracterizados, é algo recente, é algo que aconteceu neste ano. Né? Então, esse ano que a gente teve muitas novidades e tudo em relação à obesidade, e isso é fantástico, porque isso aumenta o acesso dos nossos pacientes aos tratamentos, a tratamentos de qualidade, tratamentos que realmente são eficazes. Então, hoje vocês vão entender um pouco mais a respeito dessas novidades, do que é a obesidade clínica, pré-clínica, a obesidade reduzida, a obesidade controlada. Vamos ver os avanços que existem na cirurgia bariátrica. Então, temos uma ampliação das diretrizes de indicação para a cirurgia bariátrica, o que é muito bom e o que é melhor ainda para vocês, né? Então, nunca vejam a cirurgia bariátrica como sendo uma busca por uma solução rápida, porque não é. Para quem já atendeu casos, para quem já fez meu curso e tudo, sabe que o tratamento com a cirurgia bariátrica ele não é simples, mas ele é um tratamento extremamente eficaz quando combinado a outras terapêuticas. É, E algo aqui para vocês refletirem, né? Então, para quem está pensando, puxa, está começando agora na área, ou então está insegura. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna no direct que entrou no curso, na formação em grupos. Ela, Thalia, essa área é uma área realmente boa para a tua área do comportamento alimentar, é uma área boa, né? Se você está na faculdade, se acabou de se formar, está pensando em fazer uma transição de carreira, então eu quero trazer uma reflexão. Aí, se você pudesse descobrir que existe um nicho com uma alta demanda, com uma pouca concorrência qualificada, né? Eu sempre digo para vocês que não existe concorrência, porque na verdade a maioria das pessoas não fazem nem o feijão com arroz bem feito, né? Então, quem dirá tratar realmente com excelência? Então, é muito pouco, o nível ainda está muito baixo. E o impacto real na saúde mental e física das pessoas, em algo que as pessoas precisam e precisam urgente. Se você pudesse finalmente sair da função de fazer laudo para o paciente, né? Que eu sei que aqui também a gente tem muitos psicólogos que estão se atualizando, né? E que fazem avaliação para cirurgia bariátrica, mas de uma maneira muito mecânica, né? Vai no automático, avalia um negócio aqui, outro ali, lauda e vai na insegurança do, puxa, será que eu estou fazendo do jeito certo? Né? Então, sair disso e começar a realmente mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas de verdade. Não só com aquela coisa assim, eu faço acompanhamento pós-operatório, mas é um acompanhamento que nem gera tanta mudança assim, que não faz o acompanhamento de longo prazo, etc. E se você pudesse, né, finalmente sair da função de laudar e começar a transformar a vida das pessoas de verdade, né? As pessoas que vivem com essa doença. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje em mais detalhes, e talvez essa aula possa mudar a forma como você enxerga a sua profissão, porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui se sentem às vezes cansadas da psicologia, já pensaram em desistir, né? Tem a dificuldade de conseguir pacientes, de fazer parcerias, de pensar em, puxa, que eu posso fazer? Eu estudo, 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 estudo. Na verdade, muitas pessoas nem pensam nisso, né? Porque estão ali no nível de consciência um pouco mais baixo, numa pré-contemplação, numa contemplação, e às vezes nem param para pensar, cara, eu tenho uma montanha de conhecimento, né? Porque por mais que a gente sofra da síndrome do impostor, a verdade é que vocês têm muito conhecimento. A maioria aqui já fez pós-graduações, já fez cursos comigo, estão sempre estudando, etc, mas nunca pararam para pensar uma coisa que é muito simples, que a gente deveria aprender na faculdade, que é como é que eu posso transformar todo esse conhecimento que eu tenho em serviços vendáveis, né? Porque a verdade é que vocês sempre me escutam falando é que a psicoterapia individual é muito cara para a maioria das pessoas. Então a gente precisa pensar sobre outros serviços. E a gente vai falar sobre isso no domingo com mais detalhes, tá? E nós temos, além dessa revolução toda acontecendo no tratamento da obesidade, nós temos também uma urgência muito, muito grande em ter um tratamento de qualidade para as pessoas que sofrem com a obesidade. Hoje nós temos 31% da população brasileira vivendo com a obesidade. Então, esse é um número gigantesco, gente, né? 31% da população brasileira tem obesidade. E poucos são os profissionais que sabem tratar a obesidade da maneira certa, que sabem tratar de uma maneira gentil, de uma maneira compassiva e ainda assim com ética, com respeito e tudo, tá? Ok?
Então, esse é o nosso contexto atual. A gente tem aí uma demanda gigantesca, a gente precisa de muitos profissionais atuando na área. Nós não temos profissionais suficientes atuando, a gente precisa muito de profissionais que venham, que vistam a camisa da obesidade, que façam um tratamento diferenciado, né? E que vocês podem revolucionar não só a área, estando aí na vanguarda de novos tratamentos, mas vocês podem mudar a vida de vocês, a vida da família de vocês, através desta área, tá? Desculpem o baixo entusiasmo para falar, porque vocês sabem que eu me empolgo e tudo, mas hoje não tá dando. Se eu forçar demais, eu vou começar a tossir aqui. Nosso segundo tópico de hoje é a visão ultrapassada que se tem sobre a obesidade. Veja, se a gente tem milhões de pessoas adoecendo e poucos sendo tratadas de uma maneira eficaz, talvez o problema não seja, né, só a demanda, mas talvez o problema seja a maneira como a gente enxerga a obesidade. E isso precisa mudar radicalmente para ontem. A gente ainda tem muitos profissionais da saúde, tudo psicólogos e tudo mais, que estão naquela visão antiga, aquela visão biomédica. Como que era essa visão biomédica? De que a obesidade, ela era vista como um problema decorrente de a pessoa ter escolhas alimentares ruins, dela comer demais, dela ser sedentária, dela não ter força de vontade para seguir uma dieta restritiva, né? Então, era esse o modelo antigo. A pessoa, ela é gorda porque quer, porque ela escolhe o que ela põe na boca, ela come demais, ela não se exercita, naturalmente vai engordar, né? E a gente já sabe que o buraco é bem mais embaixo. O tratamento, dentro dessa visão biomédica desatualizada, ele era totalmente centrado no peso. Ah, então, se o tratamento era centrado no peso, tudo era muito simples, né? A gente tinha uma solução mágica. É só a pessoa comer menos, malhar mais, ela vai emagrecer e aí a obesidade tá curada, tá tudo resolvido. E não é assim que funciona, né? Quando o tratamento fracassava, quem fracassava, os profissionais diziam que quem fracassava era a pessoa, porque a culpa era dela, porque ela que foi preguiçosa, que não foi para academia 6 dias na semana, ela que foi desleixada porque não queria cozinhar, porque não queria comer salada com frango, ela que foi fraca porque não conseguiu resistir a um prato de comida com arroz, feijão, macarrão, carne, etc. Ela que não tinha motivação suficiente, então o tratamento era todo centrado no peso, que é um grande erro, né? Porque aí o foco estava em fazer a pessoa comer menos, ao invés de se querer investigar por que é que a pessoa comia mais do que os outros, né? Então esse tratamento centrado no peso, ele é totalmente errado, tá? E como que os psicólogos lidavam com isso? Poxa, se o tratamento deve ser um tratamento de emagrecimento e a pessoa precisa comer menos e malhar mais, a pessoa precisa ser educada sobre a comida, ela precisa receber psicoeducação sobre comida, sobre calorias, etc. Ela precisa tomar vergonha na cara e assumir a responsabilidade pelo tratamento, e isso vocês podem já sentir assim, um chacoalhão em relação àquilo que a gente aprende na faculdade, né? Que a pessoa tem que se responsabilizar. Às vezes a pessoa está dando o máximo de si, e às vezes a nossa expectativa em relação ao desempenho da pessoa não é compatível com o que a pessoa pode dar naquele momento, entende? Então presta atenção nisso que eu tô falando. Às vezes a gente julga demais os pacientes, mesmo que a gente não queira admitir, mas a gente julga e acha que eles não estão se responsabilizando, que eles deveriam fazer mais por eles, que eles não vão melhorar dessa quando na verdade a pessoa já está dando o seu máximo. Então, por isso que é tão importante a gente entender em profundidade a obesidade. O que que é essa doença? Como que ela funciona? Com o que é que ela vai mexer, né? Porque senão a gente comete erros. E aí, o nosso trabalho, ele era muito centrado em ajudar a pessoa a se comprometer com a dieta e com a balança. Então, ela deveria realmente olhar para o tratamento para querer emagrecer e fazer de tudo para seguir a dieta. E mesmo na TCC, que é onde a gente tem as melhores evidências científicas, nós temos muitos protocolos que são centrados no peso e que são desatualizados, por mais que tenham excelentes evidências científicas,
que sejam os com maiores evidências científicas, mas a gente que está ali no campo de batalha com o paciente sabe muito bem que o buraco é bem mais embaixo. E o que a gente tem de novidades no tratamento da obesidade mostra isso pra gente. Então a gente precisa parar e se questionar, puxa, mas se a pessoa ela come mais do que os outros, eu preciso parar para entender por que é que ela come mais do que os outros. Que a pessoa com obesidade, a maioria delas come mais do que os outros, beleza, a gente já sabe disso. O que que acontece? Tem muitas pessoas que têm obesidade que não comem mais do que os outros, e aí qual é o julgamento? Ah, tá comendo escondido. Todo mundo que tem obesidade come demais. Todo mundo. É via de regra. Então não existe exceção. Essa pessoa ela está comendo escondida, né? Então a gente tem que olhar para, opa, mas por que que essa pessoa come mais? A pessoa come mais por diversas desregulações hormonais, metabólicas, bioquímicas, cerebrais, etc., que a gente precisa entender, né? A pessoa ela come mais também porque ela não percebe a saciedade como uma pessoa que não tem obesidade. E quando a gente olha para esse contexto do paciente e olha para, putz, não tem força de vontade suficiente mesmo. Olha só, passei uma tarefa de casa e não cumpriu, não fez, né? Olha a baixa adesão ao tratamento, tem que melhorar a adesão ao tratamento e tal. A gente não está fazendo aquilo que é básico no nosso trabalho de psicólogo, que é ouvir, né? A escuta ativa, livre de julgamentos, buscando compreender em profundidade. E isso é natural, gente. Pior de tudo é que isso é natural. Porque a gente foi criado, digamos assim, nesse modelo biomédico. A gente culturalmente cresceu olhando para a pessoa que sofre com a obesidade como sendo uma pessoa mais preguiçosa, que não tem força de vontade. Então, é uma questão cultural e a nossa faculdade reforça isso. A área da saúde reforça isso, tá? Então, a gente precisa abandonar isso, porque essa visão de que a pessoa ela não tem força de vontade, de que ela é mais preguiçosa e tal, isso vai reforçar nela o sentimento de culpa, a vergonha, né? Faz com que a gente tenha uma postura muito mais de policial, em que a gente fica vigiando se a pessoa tá comendo menos, se ela tá se pesando, se ela tá fazendo exercício e tal, e exercendo um controle, buscando desenvolver um controle sobre o comportamento da pessoa. E isso não é nem um pouco benéfico, porque aí a gente não se coloca do mesmo lado da pessoa nesse jogo, né? A gente se torna adversário. E nosso objetivo no nosso tratamento é estar lado a lado com a pessoa, em que a pessoa tenha condições de ser protagonista no seu tratamento. Mas quem dá essas condições somos nós, e a gente precisa aprender a fazer isso de uma maneira assertiva. Então, se você é psi e se você ainda acredita que o papel do psicólogo no tratamento da obesidade é apenas ajudar o paciente a emagrecer e seguir uma dieta à risca, você está com uma visão desatualizada sobre o que realmente significa tratar essa doença, tá? E isso vai contribuir para o estigma da obesidade, para o estigma do peso. E aí, com isso, gente, não só o paciente vai se sentir mais culpado, mais envergonhado e tudo mais. O paciente, ele tem esse tipo de comportamento tem consequências. O paciente evita procurar ajuda pelo medo de ser julgado, né? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar no termo gordofobia médica, mas a gordofobia médica é esse preconceito que é impetrado pelos profissionais da saúde. Então, existem pesquisas que mostram que uma pessoa que tem obesidade, ela, ela passa por uma consulta, essa consulta é mais breve, o médico não pede tantos exames, não investiga o caso tão a fundo, e o tratamento que é passado para aquela demanda que a pessoa trouxe é muito mais raso, tá? Então, isso é horrível e é normal de acontecer. Esses dias mesmo estava escutando uma aula e o professor estava falando que existe um estudo com mulheres que passam por ginecologistas e a consulta com o ginecologista. A mulher que tem obesidade, a consulta dela com o ginecologista é 40% mais curta do que uma mulher que não tem obesidade. Ou seja, é uma população que é negligenciada, à torto e à direito, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso e olhar o nosso próprio viés, tá? É muito difícil uma pessoa que não tenha um certo viés de peso, que não tenha um certo preconceito. A questão é identificar e aprender
o que fazer com isso, tá? Essa maneira antiga de ver a doença faz com que psicólogos, nutricionistas se sintam inseguros, porque não tem uma formação específica, né? Na faculdade de psicologia, de nutrição, de medicina, em lugar nenhum é ensinado tratar a obesidade. E a gente tem que muitas vezes ir sozinho buscando esse conhecimento, né? Foi o que eu fiz lá atrás, durante até hoje, né? Porque a gente não para de estudar nunca. Mas eu demorei anos e anos da minha vida, de muito investimento financeiro, de tempo, etc., para montar o meu próprio protocolo de avaliação psicológica, porque na época não existia, para montar o meu protocolo de atendimento baseado em protocolos internacionais, validados, com boas evidências, etc. Mas na época tudo era mato. Então, né, a gente vai trabalhando e desenvolvendo muito por conta própria. E vocês não precisam de nada disso, porque na capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica vocês têm tudo isso de mão beijada. Né? Para quem vem para a mentoria, por exemplo, a gente acompanha tudo isso, esse desenvolvimento da sua maneira de atender. E uma das maiores demandas, né, da saúde pública no Brasil e no mundo continua sem um cuidado psicológico, ético, profundo e baseado em evidências. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente preza tanto pelo tratamento de enfermidades que quando a gente fala de obesidade, nem sempre as pessoas param para observar que não existe muito tratamento à disposição e que muitas vezes não se fala sobre esses tratamentos, né? Então a gente tem que olhar com cuidado para tudo isso, ok? Bom, o que que a ciência atual diz sobre a obesidade? Se emagrecer não funciona, o que é que realmente está na gênese e na manutenção desta doença? Porque olhar para o tratamento que você deve emagrecer e emagrecendo você vai ter um controle da obesidade, isso é mentira, né? Porque nós estamos falando de uma doença, não é um estilo de vida, né? Como se pensava, a pessoa que é desleixada, a pessoa que come muito porque ela quer, se ela tá gorda porque quer. Não, a gente está falando em uma doença que tem causas complexas e multifatoriais. Eu até trouxe aqui esse recorte do e-book sobre a obesidade controlada, a obesidade reduzida, da ABESO, que foi feito em parceria com a SBEM. A ABESO é a Associação Brasileira de Estudos para Obesidade e Síndrome Metabólica, e a SBEM é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, veja só, aqui está colocado de uma maneira bem global alguns fatores que estão ali interferindo na gênese da obesidade. Então, questões genéticas, questões ambientais. Então, nós vivemos num ambiente obesogênico, metabolismo, alimentação materna durante a gestação, outras questões ambientais, hábitos alimentares, etc. E eu quero ler para vocês essa parte porque eu acho que é muito importante trazer, né? E a gente traz esse respaldo aí do que eu sempre falo para vocês. Ao contrário do que muitos ainda imaginam, até por conta de uma boa dose de estigma e preconceito, ninguém tem obesidade por uma questão de escolha de estilo de vida. E a maioria dos pacientes não consegue perder bastante peso e manter só com mudança de comportamento. Opa, aqui eu quero uma especial atenção de vocês, né? Nos últimos tempos, nós temos ouvido psicólogos falando que, tratar a obesidade a gente trata só com mudança de comportamento, que mudança de comportamento é a chave para acabar com a obesidade. Não é verdade. Nós não estamos falando de uma doença que tem uma causa única, que a única causa da obesidade é um padrão alimentar disfuncional, que são comportamentos alimentares disfuncionais, um comer transtornado, que a gente corrigindo esse comer transtornado, normalizando o comportamento alimentar, puf, a obesidade está sarada. Não, gente, isso é mentira, tá? Estamos falando de uma doença que ela é multifatorial. Então, o tratamento ele deve ser também por diversas frentes, joia? Por ser multifatorial e tão complexa, a obesidade não pode ser resolvida de um jeito simples, diferentemente do que a sabedoria popular acredita, ou seja, é só malhar mais e comer menos que a pessoa tem obesidade tratada. Seu tratamento é difícil e objetivo é muito mais amplo do que baixar o ponteiro da balança e satisfazer o que muitas vezes é o desejo social de ser magro.
Então, nós temos, né, padrões de beleza muito rígidos na nossa sociedade. Nós temos uma distorção muito grande a respeito do que é ser saudável. Então, na nossa sociedade, existe muito essa premissa de que se você é magro, você é saudável. Logo, se você tem obesidade, você precisa ser magro para poder estar saudável. E não. Nós vamos ver mais adiante nessa aula que é possível sim a gente ter saúde, mesmo que a pessoa ainda esteja ali num patamar de obesidade. Só quando ela está com uma obesidade reduzida, uma obesidade controlada, ela pode estar saudável, ainda que ela não esteja na faixa de peso normal do IMC. Até porque o IMC a gente já sabe que ele não é uma ótima medida para diagnóstico da obesidade. Muita coisa que está mudando é justamente em relação a isso. A gente não pode considerar só IMC. E quando a gente está falando no consultório, quando nós estamos tratando clinicamente uma pessoa que sofre com obesidade, nós temos outros parâmetros para a gente avaliar, para poder entender a obesidade no nosso paciente, que vão muito além do IMC. Aliás, infelizmente, muita gente desiste e abandona o tratamento porque a perda de peso atingida foi menor do que as suas expectativas. Expectativas que muitas vezes são criadas também pelos médicos e por outros profissionais da saúde. E é bem isso que acontece. Quando o foco está no emagrecimento, a pessoa ela começa a buscar emagrecimento a qualquer custo. Já ouviu falar em efeito sanfona? Né? Em ciclo de emagrecimento, reganho de peso, compulsão, etc. Pois é, as pessoas elas têm um reganho de peso absurdo quando elas começam a entrar em muitos ciclos de dietas restritivas e vai ficando cada vez mais difícil de emagrecer. Esse é mais um dos fatores de manutenção da obesidade, tá? Então, a obesidade, a gente já sabe hoje que ela é uma condição crônica, recidivante e multifatorial. O que que isso significa? Vários fatores vão deixar uma pessoa predisposta à obesidade. Existem alguns fatores que podem predispô-la à obesidade e existem fatores de manutenção e proteção para essa obesidade, tá? Ela é uma doença crônica, é para a vida inteira, e a tendência é que a doença vá piorando ao longo da vida se tratamentos corretos não forem feitos, tá? Ela não é resolvida com uma solução pontual, então não é fazer uma dieta ou tomar remédio ou mudança comportamental ou fazer cirurgia bariátrica que vai resolver a obesidade. Geralmente a gente precisa desse combo todo e muito mais para poder tratar essa doença e realmente colocar sob controle. A obesidade ela tende a voltar quando não há um suporte contínuo e ela está profundamente conectada a fatores emocionais, neurobiológicos e comportamentais. A gente não pode esquecer disto, tá? E o que é que mantém a obesidade, então? Nós temos questões neurobiológicas de regulação do peso. Então, o que que nós temos? Deixa eu só ler todos os fatores aqui. O que que mantém a obesidade? Nós temos fatores da neurobiologia, da regulação do peso, nós temos fatores de comportamento alimentar e história emocional, nós temos fatores de ambiente, né? Fatores ambientais, o ambiente obesogênico, fatores sociais, e nós temos fatores relacionados ao estigma e ao sofrimento psíquico. Então, vamos ver o que que a gente tem aqui de fatores neurobiológicos. O corpo ele vai se adaptar, ele vai buscar adaptar o metabolismo para evitar perda de peso. Gente, o que a gente tem de mais rico no nosso corpo é a gordura. É isso que nos mantém vivos. Nós sobrevivemos, nós somos aí, né, os sobreviventes desse mundo porque nós temos a capacidade de fazer estoque de gordura para manter a nossa sobrevivência. Então, o corpo ele sempre vai olhar para a sobrevivência, o que que te mantém vivo. Existe um set point hipotalâmico biológico que vai colocar o peso máximo que a pessoa já teve na vida como o melhor peso que ela deve, como melhor peso não, como o peso que ela deve ter. Então, o nosso cérebro sempre busca nos levar para aquele peso máximo que já teve na vida, exceto quando uma mulher está gestante. E existem mecanismos hormonais e cerebrais que vão buscar isso, que vão buscar manter isso. E aí, gente, se você for ver o que isso significa, a pessoa que ela tem obesidade, ela vai sentir mais fome e ela vai ter uma dificuldade em perceber a saciedade. A gente sempre fala isso quando fala do mindful eating.
E veja só como as questões é, de autodefesa do nosso organismo são fantásticas. Cada vez que você perde 1 quilo, o seu apetite aumenta em 100 calorias. Gente, tá aqui 10 são 100 calorias. Deixa eu já corrigir. Aumenta em 100 calorias, ou seja, perder 1 quilo, você vai ter desejo de comer 100 calorias a mais no teu dia, tá? E existe uma redução de gasto energético de 30 quilocalorias, ou seja, teu metabolismo vai ficar mais lento mesmo, tá? E quanto mais agressiva essa perda de peso, maior é a proteção do nosso organismo visando a sobrevivência, ok? Então veja só, gente, para cada 1 quilo que a pessoa perde, ela vai ter o desejo de comer 100 calorias a mais. Então, para cada 10 quilos que a pessoa perdeu, ela vai ter no seu dia a dia ali uma fome aumentada em querer comer 1.000 calorias a mais, né? Comer 50% a mais do que come no dia, entende? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, olhar para isso, porque isso aqui é realidade. Não é a pessoa que tem falta de força de vontade para manter uma dieta restritiva, que não vai para academia, etc. Não. Existem fatores fisiológicos que são super importantes e que vão fazer com que ela ganhe peso. Pessoas com obesidade apresentam resposta aumentada ao estresse e à comida altamente palatável, à privação calórica. Então, numa privação calórica, a pessoa vai ter um desejo ainda maior de comer alimentos que são mais calóricos. Ela tem uma reação diferente. Isso é algo que eu ouvi no último congresso da BESO, agora em maio, né? As pessoas que têm obesidade, elas respondem neurologicamente de uma maneira diferente aos alimentos ultrapalatáveis, elas têm uma predileção por isso. E também a indústria alimentícia está desenvolvendo cada vez mais alimentos que vão buscando viciar o nosso cérebro naquela sensação gerada pelo sistema de recompensa. Então, não é um vício pela comida, mas é uma tendência em querer mais e mais e mais daquele alimento, tá? Então, não existe ainda um alimento que por si só ele tenha um poder viciante, assim como as drogas, né? Então, por isso que a gente não fala que existe um vício em comida, porque isso não é bem explicado ainda, tá? E o cérebro vai reagir à perda de peso como se isso fosse uma ameaça. Isso explica a alta taxa de reganho de peso após dietas restritivas ou a cirurgia bariátrica mesmo, quando a pessoa não tem um suporte ali da equipe no pós-operatório, tá? Um outro fator de manutenção da obesidade é a questão do comportamento alimentar e história emocional. Então, pessoas que passaram por diversos ciclos de restrição, compulsão, reganho de peso, que têm comer emocional, né, como uma forma de regulação, tem o comer emocional como forma de regulação de afetos, pessoas que fizeram muitas dietas restritivas, que têm um olhar muito crítico em relação ao seu próprio corpo, que passaram por bullying por causa do corpo, que sentem vergonha desse corpo, né? Isso vai ajudando a moldar padrões rígidos e disfuncionais em relação à comida. Então, a pessoa ela não tem uma relação leve com a comida e ela come tranquilamente tudo o que ela quer. Não, todo esse comportamento alimentar vai ficando bagunçado e a relação que a pessoa tem com a comida é muito sofrida. É uma relação de muito sofrimento mesmo. Então, a gente tem que olhar para tudo isso com mais gentileza e ajudar realmente o paciente a ressignificar essa história com a comida. E aí, quando a gente fala do mindful eating, do comer com atenção plena, do intuitive eating, comer intuitivo, a gente ajuda a pessoa a fazer essa reconexão, tá? Então, a gente faz a pessoa entender melhor como funciona o seu corpo, desenvolver gentileza com o corpo e tudo. Nós, no Mindful Eating, a gente não trabalha só o comportamento alimentar, a gente trabalha a imagem corporal também, de várias maneiras, né? Então, a gente sempre tem exercícios para fazer, a gente tem meditações e tudo. Tudo isso vai ajudando em muito os nossos pacientes. Outro fator que contribui para a manutenção da obesidade são os ambientes obesogênicos e fatores sociais. Então, a gente vive numa cultura da pressa, tudo é para ontem, né? Então, parar, você está sempre com pressa, não tem tempo, as pessoas hoje não têm tempo para sentar e comer, fazer uma refeição com calma. É, e muitas pessoas veem o parar para comer como sendo uma perda de tempo.
Isso aqui é algo que a gente precisa trabalhar com as pessoas. Pode ser que isso esteja à luz de um transtorno ansioso? Pode, mas muitas vezes não. É uma busca por recompensas imediatas, aquele viciozinho em dopamina, né? A pessoa tem que ficar assistindo alguma coisa a hora que tá comendo, tem que ficar vendo redes sociais, porque não dá para perder tempo só comendo. E isso é péssimo para o nosso corpo, porque comer sem atenção faz com que a gente coma mais, faz com que o nosso cérebro não registre adequadamente aquela refeição, tá? Inclusive, contribui para que a pessoa busque alimentos mais palatáveis, que são os alimentos ultraprocessados. Outro fator que hoje em dia se transformou num grande problema em relação à obesidade é o baixo acesso e o alto custo à comida de verdade. Então, se você parar para observar hoje o mercado, vão com o tempo no mercado e observa as gôndolas de alimentos ultraprocessados. Quanto custa o macarrão instantâneo? Quanto custa a bolacha recheada? Quanto custa o salgadinho, né? O sanduíche congelado, sabe? Tipo Hot Pocket, quanto custam nuggets. Veja quanto custa essas coisas e quanto está custando uma fruta, quanto está custando a carne, quanto está custando legumes. Então, hoje, o que antes, né, era um símbolo de status, ter alimentos ultraprocessados em casa, barra de chocolate, bolacha, salgadinho, mandar todinho para a escola, né, os filhos com caixinha de suco, de chocomilk, etc. Hoje tudo isso se transformou em algo muito barato. E comer bem hoje é caro. Tudo bem, eu sei que alguém deve estar pensando, ah, mas tem os sacolões e tal. Tem, para tudo existe alternativa. Esse é o ponto positivo. A gente hoje em dia tem alternativa para muitas coisas e muitas vezes somos nós que vamos desenvolver isso com o nosso paciente, né? Então, é caro naquele mercado, na nossa cidade? Tudo bem, mas existem alternativas. Tem o dia da feira, o dia da feira no mercado, né? Então, tem o dia da feira no mercado, tem a feira livre, em vários dias da semana, tem o sacolão da cidade. Então, existem alternativas e a gente tem que ajudar nisso, tá? Mas muitas vezes para as pessoas de baixa renda, o que acaba sobrando para elas são os alimentos ultraprocessados, porque é o que tem de barato, é o que vai dar um poder de comprar um maior volume de comida para sustentar a família inteira. Só tem um grande problema. O alimento ultraprocessado, ele não sustenta. Então a pessoa come, dali a pouco ela tá com fome de novo e ela quer comer mais. Então isso é muito ruim. Tem uma pesquisa que foi feita com um grupo de pessoas, essas pessoas passaram uma semana comendo comida de verdade, né? Comida preparada do jeito que era lá na pesquisa, etc., sem alimentos ultraprocessados, com alimentos minimamente processados. Ah, é o arroz, que você vai comprar ensacado, açúcar, trigo, etc. E essas pessoas, elas comiam tanto de calorias. Quando essas pessoas estavam numa dieta que era com alimentos ultraprocessados, que muito da alimentação delas diária era a base de alimentos ultraprocessados, que é o que acontece facilmente com muitas pessoas, elas acabavam comendo mais, em torno de 500 calorias a mais por dia. Então, se a gente for pensar em homens, que geralmente comem em torno de 2.000 calorias, a gente está falando em 25% a mais de calorias por dia. É natural que vão engordar, né? E isso acontece também porque aqueles alimentos, eles são muito palatáveis, mas eles geram fome rapidinho, eles não sustentam, tá? Então esse é um outro grande problema. Comida de verdade sustenta por muito mais tempo. Até se você for ver, às vezes um dia, você comeu um pouco a mais no almoço, às vezes é final do dia, você ainda não conseguiu fazer um lanche porque você está cheia, tá? Um fator aqui social muito importante é o estigma do peso. O estigma do peso, não só por parte da sociedade no geral, mas também a gordofobia médica, gera menos acesso a oportunidades, maior isolamento, menos motivação para buscar ajuda. Então, existe um impacto aqui no mercado de trabalho. Pessoas com obesidade, elas têm uma barreira muito maior para a entrada e se manter no mercado de trabalho, tá? Existe um olhar preconceituoso de que a pessoa que tem obesidade, se ela não cuida nem dela, ela não vai ser uma boa profissional também.
Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso é muito verdadeiro na nossa sociedade. E o estigma e o sofrimento psíquico. Então, tudo isso vai trazer um impacto muito grande para a pessoa. A pessoa, ela sente vergonha de ser gorda, ela se sente culpada por fracassar de novo, quando na verdade não é ela quem está fracassando, o que está fracassando é o tratamento, e sim, um tratamento que não funciona, ou é um tratamento que está olhando para um único, pilar da obesidade, ao invés de fazer um tratamento multiprofissional, ou melhor ainda, interdisciplinar. A pessoa, ela normalmente tem uma imagem corporal, uma autoimagem distorcida, ela tem uma autoestima rebaixada, e essa autoestima perpassa a questão do corpo, né? Então, poxa, como que eu vou ser boa profissional se eu sou gorda? Eu sendo gorda desse jeito, eu não posso ser uma boa mãe, etc. Existe um medo muito grande de ser julgado, inclusive no consultório, né? Então a pessoa ela vem pra gente, nós já somos os últimos profissionais que ela busca. Já é aquela coisa assim de desesperança, nossa, só faltava você para buscar, né? E existe um medo muito grande de ser julgado, de passar por mais uma vez o preconceito por parte dos profissionais de saúde. Existe uma relação prejudicada com o próprio corpo e existe o estigma da bariátrica. Então, veja só, gente, a obesidade é uma doença que ela gera muito sofrimento. Por quê? Porque a pessoa ela leva a sua obesidade aonde quer que ela vá. Todo mundo vê essa doença. Uma pessoa que tem câncer, se ela não tá carequinha e tal por causa do tratamento, muitas vezes você nem sabe que a pessoa ali do teu lado tem câncer, tem HIV, né? Mas a obesidade, ela é uma doença que ela não pode ser escondida, tá? Ela não tem como ser escondida. E as pessoas são muito preconceituosas. Então, dentro desse olhar muito antigo que já existe, as pessoas olham, puta merda, você tá gorda por que que é? Porque tá aí, olha só o que você escolheu almoçar, né? E sem saber de todo o contexto. Então, existe um estigma muito grande e a pessoa não tem paz, porque ela passa por preconceito, por julgamento, por críticas, etc., quando ela está com sobrepeso, com obesidade. E aí, de repente, ela resolve tratar com a cirurgia bariátrica. Ai, foi pelo caminho mais fácil. Ai, com cirurgia bariátrica é fácil de emagrecer. Faz a cirurgia. Ó, vê se agora não vai voltar a comer doce, hein? Vê se agora não engorda tudo de novo, senão você vai pôr tudo a perder. Então, é muita cobrança. É muita desumanidade em relação às pessoas que sofrem com a obesidade, né? Então a gente tem que ajudar as pessoas a cuidar disso. E aí, passar por tanto preconceito contribui também para que a pessoa sofra mais. O que que nós temos mais de atualidade em relação ao tratamento da obesidade? Nós temos uma proposta de nova classificação da obesidade, da ABES, da SBEM, que surgiu aí em 2023, 2024. 2023 foi a primeira proposta, e depois um artigo surgiu em 2024, que vai ver o percentual da perda de peso da pessoa, tendo como referência o seu peso máximo ao longo da vida, sem ser durante gestação. Ou seja, o que passa a ser referência não é o IMC da pessoa e que a pessoa tem que vir para um IMC de peso normal, tem que vir para um IMC abaixo de 30, não. É a sua referência de saúde, de cuidado clínico, que a gente faz também, vai ser o seu próprio peso. Então, a gente vai olhar para o peso máximo que essa pessoa já teve na vida. E aí, nós vamos usar o IMC como referência, mas veja, é sempre juntando. O IMC, ele não tá no palco central desse show, não, tá? Então, é um olhar muito mais individualizado, diferenciado. Então, quando a pessoa tem um IMC entre 30 e 40, a gente vai dizer que ela tem uma obesidade reduzida quando ela teve uma perda de peso entre 5 a 10% do seu peso geral, tá? Do seu peso máximo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 100 quilos, se ela perdeu 5 a 10 quilos, ou seja, tá ali com peso entre 95 e 90 quilos, a gente diz que ela tem uma obesidade reduzida. E ela vai ter uma obesidade controlada quando ela teve uma perda de peso acima de 10%. Então, nesse nosso exemplo aqui, de uma pessoa com 100 quilos, então ela tá com menos de 90 quilos, tá? E isso
Isso tendo vindo de mudanças de comportamento alimentar, mudança de estilo de vida. Então, é essa redução de peso, que é uma redução de peso discreta, mas na verdade a gente já tem evidências robustas na literatura há décadas falando a respeito do quanto perdas, mesmo discretas, de peso vão promover uma qualidade de vida, uma melhora na saúde física, mental, global da pessoa muito boa, tá? Então a gente tem que ter esse olhar. Ai, mas Thalia ainda assim tá lá com uma obesidade importante, ainda assim tá muito acima do peso. Sim, mas a gente precisa ter um olhar qualitativo. O que é que está melhorando, tá? E é isso aqui, quando a pessoa tem uma redução desse peso, e que isso veio de uma melhora na qualidade alimentar, na melhor gestão das emoções, né, controle do estresse, melhora do sono, etc., que são pilares para a gente ter uma boa saúde. Naturalmente, a pessoa também vai melhorar a sua saúde metabólica, naturalmente, comorbidades vão melhorar, e a pessoa vai estar gozando de uma melhor saúde física e mental, tá? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Só a redução de peso, por uma simples redução de peso pura, dificilmente isso é mantido, né? E quando a pessoa tem um IMC entre 30 e 50, ela vai ter uma obesidade reduzida se ela teve uma perda de 10 a 15% do seu peso máximo, e uma obesidade controlada quando ela teve uma perda de peso acima de 15% do seu peso máximo, tá ok? Clinicamente é isso que a gente vai cuidar. E aqui nós não estamos falando em pessoas bariátricas, tá? Essa proposta para pessoas que sofrem com obesidade, para pessoas que têm um sobrepeso também dá para olhar para essa questão da melhora de saúde, tá? Mas especialmente para pessoas que têm obesidade que não são bariátricos. E aí, agora, em 2025, nós tivemos um artigo muito importante sendo lançado na Lancet por 53 profissionais do mundo inteiro que desenvolveram novas definições e classificação da obesidade. Então, a obesidade como sendo uma doença, e neste artigo eles trazem os sinais e sintomas da obesidade enquanto doença, porque a gente via antes a obesidade, ok, uma doença, mas muito mais uma condição que agrava quadros de saúde da pessoa, né? Então, como sendo um meio para uma piora de outras doenças. E agora, então, a gente tem sinais claros de quais são esses sintomas da obesidade, tá? Não trouxe aqui porque é muita coisa, né? Então, vocês podem ver no artigo. É um artigo super longo também, de mais de 40 páginas e tal, importantíssimo de vocês lerem. A gente já enviou, inclusive, nosso grupo de alunos e tudo, mas eu vou mandar para vocês nos grupos, tá? Nos grupos do aniversário, daí eu mando alguns materiais para vocês. Pode ser? E aí nós vamos confirmar a obesidade não pelo IMC, como muitas vezes é feita hoje em dia, né? Ah, então a gente vai ver qual o grau de obesidade que a pessoa tem segundo o IMC, só que o IMC não considera a compleição física da pessoa. Então, o Mike Tyson, que tem muitos músculos, é considerado uma pessoa com obesidade, e às vezes nós temos pessoas que estão ali com um IMC baixo, mas que na verdade tem um acúmulo de gordura corporal, tem uma grande adiposidade e que está muito doente, que tem obesidade e está sofrendo com aquilo. Então, nós vamos buscar a confirmação do acúmulo de tecido de gordura, né, do tecido gorduroso, de diversas maneiras. Através do IMC, né, ok, faz parte, né, mas é apenas um dos parâmetros. E nós vamos ter outros parâmetros, como a relação cintura-quadril, que é muito importante, a relação cintura-altura e a circunferência da cintura. Então, a circunferência abdominal é outro parâmetro, tá? Que tá aqui, inclusive. E aí, o que que nós temos dentro dessa proposta, dessa nova classificação? Que quando duas dessas medidas já denotam duas dessas medidas, quando elas dão um positivo, né,
para a obesidade, a gente já tem ali então um quadro de obesidade instalado. Não preciso do IMC. Eu posso ter uma circunferência de cintura que está acima dos parâmetros recomendados para a saúde, né? Já tenho ali um quadro de obesidade, tá? E nós temos daí todas essas referências aqui, tudo. Inclusive, para quem já é meu aluno, a gente ensina como fazer a circunferência abdominal, né? Na avaliação psicológica pré-bariátrica, eu ensino como fazer, tá? Então, o que que pode ser incluído? Pode ser incluído aqui uma relação cintura-quadril, que é um cálculo também fácil de ser feito. E é muito importante essas medidas, que são medidas, gente, muito, muito, muito antigas. Qual é a grande importância delas? Elas são medidas baratas, elas são confiáveis, tá? E é possível também do médico pedir um DEXA, que é um exame de imagem e tudo, em que a gente vai ver a distribuição de gordura corporal e tal, mas que olhando para a pessoa a gente já tem também uma noção da distribuição de gordura corporal da pessoa. E aí a gente sabe quando a pessoa tem uma gordura intraabdominal, mais próximo de órgãos, ela tem um risco aumentado de doenças cardiovasculares. Quando ela tem uma gordura mais externa, esse risco é menor. Quando essa gordura está mais acumulada em quadril, pernas, o risco é menor, tá? Então a gente tem que olhar para isso. E aí nós temos uma definição do que é obesidade pré-clínica e obesidade clínica. A obesidade pré-clínica é quando a pessoa tem a confirmação do acúmulo do tecido adiposo, mas sem sinais e sintomas no presente momento. Ou seja, você fez ali a circunferência abdominal ou a relação cintura-quadril, relação cintura-altura, e essa pessoa está fora de parâmetros de normalidade, tá? Então, tem uma obesidade, é confirmada essa obesidade através desses parâmetros que a gente não precisa daí utilizar o IMC quando nós temos a confirmação de dois deles. Mas a pessoa ainda não apresenta sinais e sintomas da obesidade neste momento, tá? Além disso, ela não tem uma redução de funcionalidade no seu dia a dia, mas tem fatores de risco e ela pode evoluir para uma obesidade clínica. Então, é um momento de risco, um momento de cuidado que a gente tem que trabalhar com prevenção da obesidade, ok? E a gente pode ter a obesidade clínica, em que a gente tem a confirmação do acúmulo de tecido adiposo por dois ou mais, por no mínimo dois desses parâmetros, e a pessoa já tem sinais e sintomas da obesidade neste momento, e ela tem uma redução da funcionalidade no seu dia a dia. Então, o seu dia a dia é impactado pelo excesso de adiposidade. Então, já tem dificuldade de fazer a sua higiene pessoal, tem dificuldade em se locomover, tem uma respiração mais ofegante, tem a apneia do sono, pode ter várias coisas ali que vão prejudicando o seu dia a dia, tá joia? Para quem é aluna, a gente tem essa aula aqui sobre a nova definição e classificação da obesidade na plataforma, tá? Então, só lembrando vocês. E aí nós temos também lançado esse ano, né? Já tinha sido lançado, digamos assim, alguns anos atrás, se não me engano, 2022. Acho que foi 2022 ou 2023, não me lembro agora com clareza, mas esse ano que foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, novas diretrizes de aptidão para submissão à cirurgia bariátrica, tá? Então, assim, se você ainda enxerga a cirurgia bariátrica como sendo a última alternativa, uma alternativa desesperada para emagrecer, né, como o caminho mais fácil, o seu olhar está lá preso no passado. É necessário reavaliar esse olhar. Nós não estamos aqui para ser a favor ou contra a cirurgia, porque a cirurgia já se mostra, é tratamento padrão ouro. Então, ela já se provou muito eficaz, ela é custo-eficiente. Então, no longo prazo, é o melhor tratamento que nós temos, mesmo comparando com as canetas emagrecedoras, né? Entre aspas. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa visão aqui. Ah, você vai operar porque você não tem força de vontade para fazer uma dieta. Você já tentou de tudo mesmo? A cirurgia é só um atalho, ela não vai mudar a sua cabeça. Tem que trabalhar essa mente obesa. Muitas pessoas voltam a engordar, então você vai fazer cirurgia, depois vai engordar tudo de novo, nem devia fazer. Nós temos novas diretrizes para cirurgia, para submissão à cirurgia.
E nessas novas diretrizes, nós temos uma maior valorização da funcionalidade e o sofrimento, e não só o número na balança. Então, é olhado para a pessoa que sofre com obesidade como sendo um ser humano. Olha só que absurdo ter que falar isso. Mas a pessoa é. A gente vê a pessoa, sabe? A gente enxerga a pessoa, o seu sofrimento, as limitações que ela tem no dia a dia por conta da obesidade. E mesmo na cirurgia bariátrica, esse olhar sobre a obesidade também está mudando para não buscar apenas número na balança, porque até hoje a grande maioria dos cirurgiões bariátricos busca isso, trazer a pessoa para o peso normal do IMC. E muitas vezes a pessoa não vai chegar no peso normal do IMC. E tá tudo bem, porque ela já perdeu muito mais peso do que ela precisa, digamos assim, para estar saudável, se a gente for ver esses parâmetros, né? Puxa, 10, 15% a gente já tem ali melhora de saúde física, mental muito, 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 muito boa. E de repente, às vezes, quando você vai ver uma pessoa que sofre com obesidade, para ela chegar no IMC, ela teria que perder metade, mais da metade do seu peso, né? Então, talvez não seja necessário tudo isso. Com as novas diretrizes, mais pessoas vão poder se submeter à cirurgia bariátrica em função de diversos fatores aqui. A idade, agora a gente não tem mais um limite de idade e houve uma ampliação de para submissão à cirurgia a partir dos 16 anos e antes disso, com ressalvas. O IMC, então, IMC a partir de 40 sem comorbidades, IMC de 35 a 40 com comorbidades, mas o que mudou foi aqui, de 30 a 35 com falha no tratamento clínico de comorbidades. Então, uma pessoa que tem IMC a partir de 30, ela pode se submeter à cirurgia bariátrica. O psicólogo passou a ser obrigatório na equipe e a avaliação pré-operatória é obrigatória em todos os cenários. Antes não era obrigatório para quem fazia cirurgia no particular, agora é obrigatório também. Ainda não é obrigatório um acompanhamento pós-operatório, mas, gente, aí você tem que saber vender o seu peixe. Saber vender os serviços que você oferece, os serviços que você tem no seu portfólio, para que a pessoa entenda o valor de seguir um acompanhamento com você, tá? Uma mudança muito importante é que caiu a obrigatoriedade de ter um histórico de obesidade estável por pelo menos 5 anos e também da pessoa ter passado por tratamentos clínicos durante 2 anos, tá? Então, isso é muito importante porque às vezes a gente pode prevenir da pessoa ter um agravamento da sua obesidade e tudo, se submetendo à cirurgia bariátrica. E a cirurgia passou a ser indicada também para pacientes com diabetes do tipo 2 de difícil controle, com IMC maior ou igual a 30. E aí nós temos um grande problema ainda hoje, gente. Vocês precisam olhar para isso. Até porque com as novas medicações, os cirurgiões estão olhando mais para isso também. Que apesar das mudanças, o paciente ele acaba sendo abandonado no pós-operatório. E nós temos aí uma onda que está começando e que vai crescer muito de cirurgiões que buscam profissionais da saúde, nutricionistas, psicólogos, para integrarem a sua equipe e para trabalhar com um protocolo que eles determinam. 3, 4 sessões, tiram do sovaco, que nem diz um mentor meu, tira sei lá da onde, porque não tem um embasamento, né? E quer que você trabalhe dentro desse protocolo. Então, vocês têm hoje uma abertura muito maior no mercado. E tem que saber aproveitar, mas você vai saber aproveitar se você tiver serviços a oferecer. Num pós-operatório, por exemplo, um programa individual de comportamento alimentar, um grupo, né? Então, várias possibilidades que existem aí para você poder trabalhar com a cirurgia bariátrica. No domingo a gente vai falar mais sobre esses serviços. E nós temos então um novo papel da psicologia, a mudança de comportamento como sendo um dos pilares fundamentais do tratamento da obesidade. O psicólogo ele não está mais ali na equipe para só avaliar se o paciente quer emagrecer e se ele tem condições de seguir a dieta. Não, nosso trabalho vai muito além. Nosso trabalho é de avaliar, preparar e acompanhar o paciente, é mediar a mudança de estilo de vida, é instrumentalizar o paciente na mudança de comportamento alimentar. E a gente tem diversas possibilidades aí de serviços que a gente vai aprofundar aí no domingo, né? Então, só para vocês verem, aí no domingo a gente vai falar sobre com mais detalhes.
Então, veja, muita coisa está mudando no tratamento da obesidade, na cirurgia bariátrica, e quem não se atualiza vai seguir perdendo espaço. Que eu sei que muitos de vocês se queixam, se sentem mal porque, puxa vida, eu não consigo fazer o meu consultório dar dinheiro, eu não consigo fazer isso aqui ser rentável. E é preciso correr atrás, é preciso ter o direcionamento correto e ir atrás, tá? Saber o que fazer. E aí, gente, nós temos aí uma grande polêmica acontecendo esse ano, especialmente. As canetas emagrecedoras, que não é o termo correto, tá? O certo são medicações anti-obesidade ou medicações para o tratamento da obesidade e tudo. Será que elas vão acabar com a cirurgia bariátrica, já que algumas delas promovem uma perda de peso semelhante à cirurgia, né? Então, será que os novos medicamentos finalmente vão resolver o problema da obesidade? Será que vão substituir a cirurgia? Ou será que a gente está diante de uma nova onda de promessas insustentáveis? Né? Que evidências que nós temos sobre as medicações? Falar das principais medicações, porque a gente está falando sobre tratamentos mais atuais, tá? Então não vou falar do Saxenda, por exemplo. O que que nós temos de evidências? Nós temos duas principais moléculas que são a semaglutida, que é agonista do GLP-1, que é usado off-label para obesidade, que ela é indicada para o tratamento do diabetes, e a tirzepatida, que é agonista duplo do GLP-1 e do GIP. Semaglutida, então, o nome comercial Ozempic, que todo mundo ouviu falar exaustivamente esse ano, nos últimos 2 anos aí, que vai gerar uma perda de peso em torno de 15% do peso inicial da pessoa, tá? E existe ali uma manutenção, né? Então, nós temos ali um estudo de 68 semanas que mostra isso, que as pessoas conseguiram manter uma perda de peso de 15%, tendo uma recidiva aí de 30% de reganho de peso. E a tirzepatida, nós temos o Monjaro, que está agora sendo comercializado no Brasil, e o Zepbound, que ainda não veio para o Brasil. Não sei se ele vem para o Brasil ou não, tá? Mas temos essas duas possibilidades aqui, e que gera uma perda de peso ainda mais intensa, em torno de 23% do peso inicial, que é a mesma perda de peso que a cirurgia bariátrica pode promover, tá? E aí a gente tem um estudo muito importante acontecendo, que é o Surmount que na primeira fase, né, ele mostra aí um acompanhamento de 72 semanas que as pessoas conseguiram manter a perda de peso, conseguiram chegar nesta perda de peso. Quais são os problemas que nós temos em relação à medicação? Para ela ter efeito, para ela manter os seus benefícios, tem que ser feito um uso crônico dessas medicações. Até porque nós estamos falando do tratamento da obesidade, nós não estamos falando aqui do tratamento do emagrecimento com fins estéticos, tá? Por essa pressão social para ser magro, com esse novo padrão de beleza que vai daqui a pouco, daqui muito pouco, gerar aí mais um boom de transtornos alimentares, tá? Existe um alto custo, e o custo geralmente é arcado pelo próprio paciente, né? São poucos os pacientes que conseguem ter a medicação pelo plano de saúde, tá? Então é raríssimo disso acontecer. Então a pessoa tem que fazer uso da medicação para a vida toda se ela quer manter aqueles resultados. O custo é muito alto, né? A gente não tem só o custo da medicação em si mensal, mas é a consulta com endocrinologista. Existem endocrinologistas que vendem protocolos caríssimos de mais de 10, 15, 20 mil reais por mês. Então, a maioria das pessoas não tem a menor condição de manter isso aqui, tá? Existe uma recidiva do peso aí quando a medicação é retirada. É, De qualquer maneira, é necessário mudança de estilo de vida para manutenção do peso, então o nosso tratamento, que está ali na base da mudança do estilo de vida, mudança de comportamento alimentar, ele vai ser necessário em todos esses cenários. Quando você está tratando uma pessoa com obesidade, que vai fazer bariátrica, que não vai fazer bariátrica, que vai fazer uso de medicação, que não vai fazer uso de medicação, para tudo precisa do psicólogo atuando. E aí, quando você para olhar, poxa, mas quem é que vai coordenar esse tratamento? Você começa a ver o leque de opções de profissionais para você fazer parcerias, tá? E nós temos aí em torno de 30% de pacientes não aderentes ao tratamento por causa dos efeitos colaterais. Do ponto de vista psicológico, o tratamento com
Essas medicações anti-obesidade não mudam o comportamento alimentar disfuncional, então o comportamento alimentar disfuncional ele pode ficar ali latente, quietinho, enquanto a pessoa tá segurando a onda dos efeitos colaterais. Não trata comer emocional, não trata compulsão, não trata a culpa que a pessoa sente ao comer, porque mesmo fazendo uso da medicação, a pessoa pode se sentir muito mal com aquilo que ela come. Não trata a autoestima, imagem corporal ou vínculo com o próprio corpo. Não ajuda o paciente a lidar com recaídas, estigma ou histórico de dietas traumáticas. Muitos pacientes tomam o medicamento sem acompanhamento, né? Que a gente sabe que existe uma venda aí clandestina muito grande. E sem um preparo emocional para o processo de emagrecimento ou para a manutenção do peso perdido. Então, isso aqui é muito importante e a gente pode agir ali, por mais que às vezes vocês pensam, às vezes é uma questão de ignorância nossa enquanto psicólogo, pensar assim, ah, tá, já tá tratando, já tá fazendo uso da medicação, ah, eu não tenho muito o que fazer aqui, porque é a hora que tirar a medicação que eu vou poder trabalhar. Não, você tem como trabalhar com a pessoa a normalização do comportamento alimentar dela, mesmo que tudo esteja sendo favorecido pela medicação, tá? E medicação é para isso, é para facilitar o nosso trabalho. Então, veja, a cirurgia bariátrica, ela não vai desaparecer, a cirurgia bariátrica não está com os dias contados, a medicação, Ozempic, Mounjaro, etc., não estão ameaçando a cirurgia bariátrica. O tratamento do comportamento alimentar, o tratamento comportamental também não ameaça a existência da cirurgia bariátrica, porque nós estamos falando de uma doença que é muito difícil de tratar e que ainda hoje a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento, tá? Pode ser que alguns cirurgiões tenham sofrido um baque, aí uma redução? Pode, porque o que vai mudar é o perfil do paciente, tá? Daqui a pouco esses pacientes cansam do tratamento, cansam de efeitos colaterais, ou então não conseguem mais pagar pelo tratamento e aí vão ter que vir para uma bariátrica, por exemplo. Tempo de indicação, associação com medicamentos como parte do tratamento crônico progressivo e multifatorial, isso aqui é muito importante, gente. É, a cirurgia bariátrica, ela não é um fim em si mesma, então ela não é a última possibilidade de tratamento. Muitas pessoas se submetem à cirurgia antes de terem feito todos os tratamentos possíveis e imagináveis, e isso não é um problema. E muitas pessoas, depois de fazerem a bariátrica, que tem a recidiva da obesidade, precisam fazer uso da medicação. Então, veja, nos Estados Unidos já se fala muito em associar cirurgia com medicação e mudança comportamental. Então, aliar esse tripé para ajudar no combate à obesidade. Lembra que não é estilo de vida, que a pessoa sofre com isso, é uma doença mesmo, tá? E a gente precisa deixar muito claro que não existe nenhuma intervenção isolada que seja suficiente e que seja eficaz no longo prazo para tratar a obesidade. Não existe isso, tá joia? E aí, então, nós temos um novo papel do psicólogo no cuidado da obesidade e da cirurgia. Se o tratamento da obesidade mudou, o papel do psicólogo também precisa mudar. O que antes era visto como um extra, né? Como, ah, eu vou para o psicólogo tendo dinheiro, um status, não sei o quê. Hoje é parte essencial do cuidado. Quando a gente pensa nas demandas associadas à obesidade e à cirurgia bariátrica, nós estamos falando do tratamento do comer emocional e transtornado, estamos falando de transtornos alimentares, especialmente do transtorno da compulsão alimentar e do comer noturno, né? Deixa eu só voltar aqui, gente, que eu acho que eu não passei um dado aqui para vocês. Aqui. Né? Então, para quem se sente meio perdido, puxa, não sei em que nicho atuar, será que essa área do comportamento alimentar bariátrica é bom mesmo? Nós temos o quê? 6%, vou arredondar, 6% dos brasileiros sofrendo com depressão episódica e 16% que apresentam depressão ao longo da vida. 16%. Nós temos 9% dos brasileiros que sofrem com a ansiedade. Só que nós temos 68% da população brasileira adulta com excesso de peso hoje. 31% da população brasileira hoje sofrendo com obesidade. Nós temos transtorno de compulsão
alimentar acometendo em torno de 1,5 a 5%, no máximo 5% da população. E quando nós associamos o transtorno de compulsão alimentar à obesidade na população de pessoas que sofrem com obesidade, essa prevalência chega até 40%. 40% de pessoas que têm obesidade e que têm TCA. E quando a gente vai olhar para os candidatos à cirurgia bariátrica, nós estamos falando em metade desse público tendo compulsão alimentar. Então veja o tamanho da demanda que nós temos. Então, se você pensava, acho que eu vou trabalhar com ansiedade porque todo mundo é ansioso hoje em dia, porque o Brasil é um dos países que mais sofre com a ansiedade. Cara, a gente está falando de uma doença que acomete 3 vezes mais pessoas do que a ansiedade acomete. Se a gente arredondar aqui para 10%, nós temos 30% da população brasileira sofrendo com obesidade. O que é melhor você trabalhar? Um nicho que realmente está saturado, porque na faculdade e na pós-graduação a gente aprende a tratar a ansiedade, ou algo que as pessoas ainda não sabem como tratar, mas vocês que estão aqui, que são meus alunos, aprendem a tratar. E as estimativas para a obesidade não são nem um pouco boas. Em menos de 20 anos, a previsão é que em 2044 nós tenhamos 48% dos adultos brasileiros com obesidade. Metade da população brasileira com obesidade. Eu não estou falando em sobrepeso, estou falando em obesidade. Sobrepeso, nós vamos ter 27% de pessoas com obesidade. É essa conta mesmo, gente. Quase 30% de brasileiros com sobrepeso e metade com obesidade. Nós vamos ter 75% da população brasileira com excesso de peso. E aí, será que é demanda pouca? Gente, é muita coisa. É muita coisa, tá? Então, quando a gente pensa nessas demandas de obesidade, bariátrica, etc., a gente tem que saber tratar comer emocional transtornado, saber tratar o transtorno de transtornos alimentares associados, né? Em geral, o TCA e o comer noturno, que é alto também, mas não é tão alto quanto o TCA. Imagem corporal extremamente fragilizada, a baixa autoestima, isolamento social, a vergonha, o trauma, muito, muito, muito trauma, a dificuldade com adesão a hábitos saudáveis e recaídas, medo de julgamento, o estigma, inclusive o internalizado que o próprio paciente reproduz, porque ele escutou a vida inteira, né, que ele é sem vergonha. Então, como é que ele não vai acreditar que ele é sem vergonha, sabe? E os pacientes falam isso, tá? Então, gente, na verdade, o que nós temos aqui é uma oportunidade de ouro, um nicho com uma alta demanda e uma baixa oferta de profissionais atuando nesta área. Enquanto milhares de psicólogos disputam espaço nas mesmas queixas, existe uma área que transborda a demanda e que quase ninguém está preparado para atender. E por mais que vocês saibam que a gente tem aí muitos psicólogos que atuam na área, vocês sabem também, para quem já é meu aluno, sabe muito bem que a grande maioria não faz um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência. A imensa maioria dos pacientes nunca passou por um psicólogo que realmente entenda do comportamento alimentar, que entenda de obesidade, de bariátrica, né? E isso aqui é muito importante. O que que significa atuar na psicologia da obesidade, psicologia bariátrica hoje? Não, peraí, antes disso aqui. Tá. Então, a imensa maioria dos pacientes nunca passou por um psicólogo que realmente entenda de comportamento alimentar, obesidade ou bariátrica. Enquanto isso, psicólogos formados estão atuando com o que aparece na agenda. Eu não posso negar paciente que eu preciso de dinheiro. Os consultórios estão vazios de pacientes que pagam particular e sobrecarregados de pacientes que pagam, que vêm de plano de saúde. As pessoas, às vezes, psicólogo tenta nichar, mas sem saber onde há uma real demanda e pouca concorrência. E o pior, muitos desses profissionais reproduzem estigmas, protocolos desatualizados ou abordagens genéricas com quem vive com obesidade. Então, promove um tratamento totalmente nada a ver, gente. Nada a ver, né? Além disso, muitos profissionais se iludem com falsas promessas do marketing digital.
Ai, puxa, faz esse curso, você vai aprender a lotar a sua agenda. Ai, você precisa de tantos meses para lotar a tua agenda, produzindo conteúdo aqui no Instagram. Aí você vai ver as pessoas têm como referência a pandemia. Quem não lotou agenda na pandemia com facilidade, né? Ah, e você tem que criar um infoproduto, que daí você vai ficar rica com isso. Você tem que criar uma audiência, trabalhar essa audiência durante algum tempo, um ano aí, depois vender um serviço, vender um produto aí baratinho e tal, e você vai ficar rica com isso, gente. Não, pelo amor de Deus, não é assim que as coisas funcionam ainda mais hoje em dia. Então, o que que significa atuar na psicologia da obesidade e psicologia bariátrica hoje em dia? É atuar com um público altamente negligenciado e carente de acolhimento e de tratamento eficaz de verdade, tratamento duradouro, tratamento que funciona. É construir uma carreira com posicionamento claro, com impacto real, ou seja, fazer algo que vai fazer diferença de verdade na vida das pessoas e com uma altíssima demanda, né? 31% de pessoas com obesidade, mas esqueci quantos por cento hoje com sobrepeso. Tem que oferecer serviços diversos, psicoterapia, programas estruturados, grupos, consultoria, educação em saúde. Então, tem muita coisa que vocês podem oferecer. Ser parte de equipes multiprofissionais ou empreender com liberdade. Então, você pode escolher se você vai fazer parte de uma equipe ou se você quer seguir carreira solo, quer fazer o teu trabalho do teu jeito, do jeito que é melhor para você, tá? Você tem essa liberdade. E mais, trabalhar com obesidade permite que você tenha uma agenda mais leve, mais sustentável, com diversos modelos de intervenção, sem depender apenas do acompanhamento individual, da psicoterapia individual, tá? Então é importante vocês terem essa noção de que, puxa, você pode viver da psicologia nos seus próprios termos. Você pode levar seu filho na natação às 10 horas da manhã. Você pode ter horário nobre como sendo às 2 da tarde, não sendo mais às 8 da noite. É possível isso, gente, tá? E aí, como é que você se prepara para atuar com segurança e com destaque real? Na capacitação, né, gente? Para quem não conhece ainda a capacitação, a gente vai apresentar mais detalhes e tudo no domingo, mas falando brevemente, a capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica, ela trabalha baseada em três pilares fundamentais para que você se torne um profissional bem-sucedido. Então, o primeiro pilar é o pilar da competência técnica, né? Isso é básico. A gente não vende falsas promessas, a gente não vende você vai enriquecer com a psicologia, a gente não vende marketing furado, a gente vende em primeiro lugar competência técnica. Vocês têm que ser bons no que vocês fazem. Ponto. Tem que dominar as temáticas da obesidade, da cirurgia bariátrica, os tratamentos que a gente tem à disposição, o tratamento psicológico específico para a obesidade, tem que saber como tratar de verdade, né? Sem falsas promessas e tudo. Tem que saber como tratar não só o paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, mas o paciente que tem obesidade. E para aquele que vai fazer a cirurgia, você tem que saber como fazer uma excelente avaliação psicológica que te dê segurança, mas especialmente que te dê uma previsão, que te dê dados do que é que tem que modificar com esse paciente na fase do preparo psicológico para operatório. No preparo psicológico, você não vai ficar trabalhando emoções, você vai promover mudança de comportamento alimentar que favorece a adesão ao tratamento pós-operatório, né? Então, você vai fazer preparo, vai fazer avaliação, você vai fazer acompanhamento pós-operatório. No acompanhamento pós-operatório, você tem que ter segurança em como é que você vai ajudar esse paciente a modificar o seu comportamento alimentar, a sua relação com a comida e com o corpo, depois de todas as mudanças que aconteceram com a cirurgia, tá? Então, esse é o primeiro pilar. Segundo pilar é você ter um portfólio profissional diversificado. Você ter serviços diferentes a oferecer para essas pessoas. É você aprender a pegar todo esse conhecimento que você adquire na capacitação e empacotar de diferentes formas que caiba no bolso das pessoas. E o terceiro pilar é você aprender, então, a vender esses serviços. Vender de uma forma leve, de uma forma tranquila, mudar a mentalidade de, eu tenho que vender meus serviços, tenho que vender meu peixe para. Eu preciso falar para as pessoas o que eu faço, como eu faço. As pessoas precisam de tratamento, né?
É muito simples a gente ficar metendo pau nas pessoas e nos profissionais, porque, nossa, o médico não tá boicotando o meu trabalho, porque não indica pacientes para mim. Tá, mas e você já sentou com ele, e explicou a importância do seu trabalho? Esses dias mesmo eu estava num dos grupos que eu faço parte, uma pessoa encaminhou um áudio de uma paciente revoltada, falando que não ia pagar psicólogo, nutricionista, que não ia comer capim, que a Nutri mandasse, que não sei o quê, nananã, nananã. E aí, os profissionais da saúde metendo o pau, né, na fala da paciente e indignados, se sentindo injustiçados. Mas, gente, sabe o que que é o mais básico? Se você parar para observar, para quantas pessoas você falou do seu trabalho nessa última semana? Quantos posts você fez no Instagram falando sobre? Com quantos profissionais da saúde você sentou? Sentar também significa o conversar no WhatsApp, tá? Você conversou com esse profissional explicando como funciona o seu trabalho com comportamento alimentar. Como você vai mediar essa mudança de comportamento alimentar para a pessoa ter mais liberdade, para que ela desenvolva mais responsabilidade, para que ela possa promover mudanças reais. Então a culpa é nossa. Se as pessoas, porventura, pensam mal a respeito do nosso trabalho, em primeiro lugar, a culpa é nossa, porque a gente não fala o suficiente do nosso trabalho. E quando você começa a falar do seu trabalho com amor, com clareza, mostrando para as pessoas como ele é importante, as pessoas vêm pedir pelo seu tratamento. Vender não é forçar nada, é você estar à disposição, é você disponibilizar, tá? É como o mercado, é como uma concessionária de carros, tá tudo lá exposto, mas está exposto. Não dá para você querer comprar um carro que está lá atrás escondido, debaixo de uma coberta, né? Então tem que sair, tem que expor o seu trabalho. E é assim que funciona para que você possa realmente viver da psicologia. Tá joia? Joia, pessoal, quero saber dúvidas que vocês tenham. Ficou claro? Hoje a nossa intenção era fazer um apanhado geral. Na, na plataforma da Hotmart, para quem ainda tem acesso à capacitação, vocês têm aulas sobre tudo isso, tá? Então, assim, quando o artigo da Abeso foi publicado, a gente fez aula de atualização. Essas novas definições e critérios diagnósticos da obesidade, a gente também fez aula. Então, para tudo tem aula extra lá na nossa plataforma, tá? Eu vou encaminhar para vocês, já vi vocês pedindo ali esse mapa mental. Esse mapa mental eu vou disponibilizar para vocês nos grupos, tá? Então, nos dois grupos que a gente tem de alunos e não alunos, a gente vai mandar. Mando para vocês também os artigos correspondentes também para vocês terem, tá joia? Tivemos aula também das atualizações da obesidade, das diretrizes para obesidade, para cirurgia bariátrica também, tá ok? Então, eu aguardo vocês amanhã. Então, retomando só, de segunda a quinta nós temos aula às 8 horas da noite aqui. As próximas aulas vão ser um pouco mais curtas, depender também de como eu tô, né? Então, se essa gripe piora ou não piora e tudo, então me desculpem hoje falar um pouco mais morna e tudo. Vocês sabem que esse não é o meu habitual e tudo. Amanhã, então, sobre. Deixa eu só retomar aqui. Amanhã nós temos aula sobre compulsão alimentar, porque que essa é uma demanda muito grande na clínica. Na quarta, vamos falar sobre como viver sem dietas através do Mindful Eating. Na quinta, vamos falar sobre grupos. Por mais que você nunca tenha pensado em grupos, vem para essa aula que é super legal, super importante. No domingo, a gente faz então um apanhado geral de tudo que a gente viu aqui. Vamos falar sobre serviços, como você pode ter um portfólio profissional diversificado. E vamos falar então sobre a oferta que a gente vai ter para segunda-feira, no dia do meu aniversário. E aí na segunda-feira vocês vão ter a possibilidade de vir para essa oferta, que eu não vou dar spoiler ao longo da semana nem nada, mas vai ser realmente imperdível, gente. Imperdível mesmo, tá ok? Joia, gente! Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Desculpem a voz e tudo. E nos vemos amanhã, tá bom?